Ressonância. Seguiram no carro que os esperava, orientando-se por GPS para a casa alugada em Brasília. Comentaram as duas posições tomadas pela organização. Nos casos de assassinatos, não se metiam com religiosos nem atuariam na capital da República. Exemplos eram muitos. Território de vitrine, sempre com muita repercussão. Para onde a imprensa mirava, acertava. Disseram que, no caso da morte da irmã Dorothy, não haveria punição justa para os mandantes. Porém, a repercussão teria aumentado o número de leigos e de irmãzinhas do povo de Deus do sertão, a ajuda internacional e o apoio de organizações não governamentais. Na segunda resolução da organização, o motivo óbvio de não sangrar no solo principal da nação, além de ser caixa de ressonância, sem dúvida, foi a questão da segurança. A investigação imediata dificultaria, talvez complicasse a fuga de Brasília. Com algum empenho, conseguiram a planta total da cidade planejada, seus detalhes desconhecidos do público, dos túneis, alguns próprios para grandes caminhões, outros propícios ao tráfego de quadriciclos 4x4. Porém, suas saídas estariam bloqueadas. Fato é que matar gente importante em Brasília, onde olheiros do céu e rastreador sistema de comunicação do tipo Echelon, que tudo vê e ouve, desde que eletrônico, seria bobagem. Até o planejamento mais perfeito reserva sempre uma margem para erro. Há muito a regra vem sendo seguida. Longe da capital, idealizada no Império e construída por JK, mataram honráveis políticos. Houve general, ex-presidente, quase democrata, que sofreu acidente de avião em circunstâncias estranhas, e ex-presidente, totalmente democrata, morto sob caminhão na contramão. Outro que, no dia a dia, tomou doses de veneno como se fosse seu remédio cardíaco. Ou senador que sofreu atentado em que foi usado salto alto finíssimo do sapato da amante, o que poderia ser uma facada. Ministro da Reforma Agrária que, azaradamente, teve um urubu entrando na turbina do avião em que viajava. Coitado. Não queria e nem seria ministro. Tampou a brecha deixada pelo homem das diretas já, o deputado pelo Mato Grosso, Dante de Oliveira, que não aceitara o convite, talvez por outro motivo. E outros assassinatos mais não ocorreram no centro do poder, no Planalto Central do Brasil. Gente importante dali só seria executada em viagem. Afinal, ninguém para em Brasília mesmo. Eles citaram o enorme espaço das mídias no caso emblemático do índio Galdino, um pataxó executado com os requintes de perversidade em Brasília, moqueado vivo pelos garotões. Estes podiam gozar de privilégios garantidos em lei feita para garantir que rico não vá para a cadeia. Se for, é com a prevalência de sua posição social, e ainda assim não será por muito tempo. Daquela maldita fogueira humana, fedendo a solvente e carne queimada, emanou uma tênue chama soprada pela brisa do cerrado goiano. Ela não vai se extinguir. A chama do espírito guerreiro do primeiro povo brasileiro inflamou as tribos do mundo. A luminescência chegou aos movimentos de proteção indígena, ecologista e ambientalista. Através do lume saído da torturante morte de Galdino, tais movimentos ganharam adeptos nos meios estudantil, artístico, cultural, intelectual, jurídico, político e religioso. O Brasil humanista revoltou-se e acordou com o grito calado a fogo. O martirizado representava o que se faz em grande escala ao índio brasileiro. Estudantes, à época, ali decidiram darem-se à luta das minorias, hoje doutores e mestres engajados na mesma causa. O queimor até a morte, sofrido pelo índio Galdino,
foi o ponto de união entre movimentos e leigos. O índio, de nome cristão Galdino, que também era dos Santos e de Jesus, pode estar em Curitiba, São Paulo, Cuiabá, Recife, João Pessoa ou em qualquer outra capital, mesmo que não seja da etnia dos vermelhos. Ele é queimado no corpo do mendigo sob o viaduto ou rasgado com lâmpadas fluorescentes no ataque furioso contra homossexuais. O Galdino emblematiza o clamor de justiça contra a intolerância. Do maldito fogo homicida ainda existe uma tênue chama que não vai expirar, mas crescer muito mais. Sim, tem significado de esperança. Os tocaeiros Mark e Tião seguiram para a Asa Norte. Numa casa alugada pela organização, os aguardava o contato que se apresentou como Marco Colatina, apesar de ser goiano de Lusiânia. Era assim conhecido por ter se apaixonado pela moça de nome Tina, e seu ciúme doentio o fazia ficar na cola dela, daí o apelido. Não tinha nada com a cidade de Colatina, no Espírito Santo, que ele nem conhecia. Riram da explicação. Mark e Marco passaram a se chamar de Xará e batiam papo no terreiro jardinado. Tião os observava da fumegante churrasqueira que acendia enquanto ouvia na Rádio Nacional os recados passados por telefone que lhe trazia simbólica lembrança. Aqui é Minervina Pereira dos Reis, moro no assentamento Dom Pedro Casaldáliga, em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Tem 15 anos que não sei de meu pai. Ele foi para o garimpo do Carajás e nunca deu notícia. A gente soube que ele ainda está no norte, com dificuldade de dinheiro. O nome do meu pai é Tiaraju, Milhomem dos Reis. Ele é mulato, com 1,60 m, careca e de olhos azuis. Tem 45 anos de idade e atende por Juzinho. Juzinho, meu pai, se me ouve ou souber deste apelo, manda um recado pra gente. Nós estamos bem. Me formei, dou aulas. A gente pode ajudar para ele voltar. Aqui tem emprego bom para ele. Meu telefone é 06. Como estaria Zé Miolo? Talvez o encontrasse naquele assentamento dos sem terra. São Félix do Araguaia estava na mesma região da Serra do Roncador. Poderia ir pelo Rio das Mortes, que deságua no Araguaia, ou pela Rodagem. Os governos iam e vinham, mas nunca terminavam o piso e as pontes para o tão esperado asfalto. Persistia a grande dificuldade para escoar a fartura da produção de grãos que apodrecem na estocagem e possibilitar a saída do gado bovino. Aquele gargalo da economia mantinha-se, apesar dos esforços dos políticos locais, ainda porque o secular sonho da hidrovia ainda não passara de um anseio coletivo. Aeroportos, hidrovias e pavimentação, entre todas as causas, o motivo maior do atraso no desenvolvimento da região mato-grossense. Daí, o assunto do separatismo a permitir a descentralização administrativa e àquela região esquecida pelos governantes, uma autonomia para gerir seu próprio destino, sem contar com a ajuda apenas prometida e nunca efetivada. Empreiteiras gostariam. Tião, pensativo, não via nem ouvia seus comparsas, raciocinava em cima das lembranças que o programa da Rádio Nacional de Brasília lhe trouxera. Não seria aquele assentamento dos trabalhadores rurais sem terra, Dom Pedro, em homenagem àquele bispo que teimosamente vivia? Num turbilhão, vieram-lhe lembranças do Jacaré e da Macaúba. Coisas de tanto tempo atrás e que lhe foram cobradas pelo seu amo, o anjo caído e líder da legião, retirando massa cinzenta de seu cérebro e fazendo-lhe confusão de tempo e espaço, ditando-lhe sofrimento na velhice. Iniciara seu sofrimento físico. O pior estava por vir.
O tocaieiro de corpo fechado não queria ficar pensativo por medo dos devaneios que lhe causavam um estado de ausência, conforme lhe explicara um famoso psiquiatra de BH que lhe receitou remédios que nunca foram usados. Temia pensar sobre esquisitices tais como viagens que talvez nunca tivesse feito em aeronaves estranhas. Cria que aquela pelotinha embaixo da pele no antebraço esquerdo, na parte interna, fora-lhe colocada em experimento por alienígenas, com os sofrimentos terríveis que passara nas mãos de seres parecidos com gente, de cor cinza, os Ash. Sem saber como ou porquê, entendera telepaticamente tudo o que eles diziam. Foi como uma premonição, e já soubesse o que lhe aconteceria. Tião não se assustou, apesar das dores dos instrumentais que lhe eram enfiados por todos os 7 buracos da cabeça. Desculpavam-se por não poderem usar anestesia para não interferir nos estudos, e iam-lhe explicando o que faziam enquanto trabalhavam. Não eram poucos, pelo contrário, eram muitos ao seu redor. Tião teve que pedir para não se comunicarem todos ao mesmo tempo. A cor cinza não era a pele, mas um manto protetor para respirarem em qualquer atmosfera. Aquele chip implantado era feito do que podemos chamar, grosso modo, de metal. Suas ligas especiais o faziam se agarrarem, como se fossem tentáculos, eletricamente ao sistema nervoso, de onde retirava a energia suficiente para funcionamento. Os sinais eram transmitidos em tempo real à distância N vezes mais do que a da Terra ao Sol. Transmitia as informações corporais e mentais, além de mantê-las gravadas no próprio dispositivo. Se quisesse, poderia retirá-lo por cirurgia simples em qualquer clínica. Todavia, outro seria colocado e ele teria que passar por todos os exames doloridos de novo. Nunca mexeu na protuberância. O aroma da picanha suína pingando gordura na brasa atraiu 2 novos amigos homônimos, por força de expressão. Eles se aproximaram rindo da piada que Colatina contara. Mark pretendia contá-la ao Tião, contudo desistiu, ao ver o rosto dele com rictos incessantes. Amigo, é melhor você ir para a suíte e deitar. Levo comida para ti, vai. Cuida do churrasco, Marquinho. Obrigado, mas não vou comer. Até amanhã, Cola. O tocaieiro sanguinário, em oferenda, acendeu 7 cigarros, todos em pé, sobre o tampo de vidro da mesa. Queimaram, sem derrubar as cinzas. Virou a garrafa de aguardente 7 vezes, dando de beber aos sedentos espíritos das 7 filhas de Lúcifer. Estirou-se no chão com os braços e pernas abertos em X. Murmurou palavras de chamamento para a linha preta. Entretanto, não sintonizou com as trevas, mas apareceu-lhe o espectro da velha Dona Fininha para se despedir. Sendo vista por ele no leito de morte, usando sua derradeira energia vital àquela dualidade, dizia-lhe suas últimas palavras. Se arrepende, filho. Se arrepende. Se arrepende, meu filho. Se arrepende. Tião sofreu convulsão por alguns minutos e dormiu. No segundo dia, em Brasília, estavam liberados. Cumpririam o novo contrato em 3 meses. À noite, se divertiram com antigos candangos e filhos brasilienses no Bumba Meu Boi do Sr. Teodoro Freire, grande agente cultural vindo do Maranhão após temporada no Rio de Janeiro. Marquinho queria conhecer Chapada dos Veadeiros, o espiritual município de Alto Paraíso, de Goiás, inclusive o famoso distrito de São Jorge, onde acontece o Festival de Culturas Tradicionais, cachoeiras e cânions, o Vale da Lua com suas formações ímpares e maravilhosas.
Ir à fazenda Morro Vermelho, na estrada para Colinas, Goiás. Aproveitar a hospitalidade do proprietário, Sodó, que se apresentara aos dois amigos no bate-papo na lanchonete do aeroporto. Mark ficou encantado com as fotos das piscinas naturais e córregos de água quente no meio do cerrado, e árvores de grande porte abrigando uma diversidade de pássaros sonoros. Queria passear no vale onde surge o rio Tocantins. Aproveitaria a folga em prainhas, mergulharia do penhasco e praticaria caiaquismo na corredeira estreita do cânion. Porém, foi convencido que deveriam partir para providenciar o fechamento do corpo. Procurariam uma feiticeira em Barra do Jucu, que lhes indicaria o terreiro certo para o trabalho. Em Vitória, no estacionamento do aeroporto, a caminhonete 3 Diamantes esperava, revisada e com tanque cheio. No porta-luvas, 2 revólveres nacionais calibre 38. Um com cabo de massa plástica emborrachada, com melhor empunhadura, pequeno, popularmente conhecido como Bulldog. De municiamento até 5 cartuchos de cargas duplas. O cano curtíssimo, lança-chamas a mais de meio metro. Tido como arma de defesa por causa de seu pequeno alcance com precisão de mira, dispara com estampidos fortes porque sem um cano longo, que amorteceria o som. O outro, de carga dupla para 6 disparos, com ótima empunhadura, de madeira e equilíbrio de peso, ventilação nas laterais do cano longo, para não esquentar após dezenas de tiros e manter a trajetória do projétil. Alça de mira em massa vermelha, dando boa distinção ao atirador, o preferido em média distância. Tião não erraria uma tampinha de refrigerante a 50 metros com tal arma. Marquinhos se encantou com o canhãozinho lança-chamas que não abafava o som da explosão. Nas armas de fogo do tipo revólver, quando o gatilho aciona o cão, aquela parte externa na culatra, seu martelo bate na agulha, que por segurança fica embutida na bigorna, a base antes do tambor de munição. Nos antigos modelos, a própria agulha integra o cão, aquela peça que o atirador levanta com o polegar para engatilhar a arma, o cão do gatilho. Acionado o gatilho, a agulha calca com força e rapidez a espoleta, afixada no cartucho que está no tambor. A explosão da espoleta detona, portanto, a carga de pólvora. A ogiva, que é o projétil ou bala, será impelida, enquanto a cápsula ou casca do cartucho ficará retida no tambor da arma. O projétil será obrigado a sair pela única passagem, que é o cano dotado de estrias internas, chamadas de alma, para imprimir maior velocidade na rotação da bala, mantendo a trajetória determinada pela mira e energia cinética gerada pela explosão. Não existem estrias iguais, motivo pelo qual a perícia técnica de balística vale-se das ranhuras deixadas nos projéteis para identificar a arma originária do disparo. Grosso modo, poderíamos dizer que seriam as impressões digitais. O estrondo do canhãozinho 38 soava mais alto e amedrontador do que o da pistola 45. Junto aos revólveres, havia 10 caixas com 50 munições cada. Tião abriu o porta-malas, conferindo as caixas com 2 rifles Puma e mais 5 caixas de balas 38. Marquinho ficou alucinado com eles, mas o de calibre 22, com luneta, seria seu preferido. Do GPS se via a rota a ser seguida ao sítio Niterói, noutro estado. Eles se hospedariam em 3 bangalôs que se davam por portas internas. Teriam tempo, espaço e conforto para o aprendizado de Mark como matador de elite, que ao volante brincava com o GPS, entrando para a direita quando era para dobrar à esquerda, só para ouvir a voz feminina corrigindo a rota. Empolgado, o jovem perguntou: Tião,
A matraca também deveria estar aqui, não? Referindo-se à metralhadora. Vamos com calma, Mark. Tu tens muito que aprender. Acho que eu devia começar te ensinando o uso de faca. Não. Revólver espingarda tá bom. De todo jeito, tu vais precisar lidar com sangue para não se apavorar e tremer na hora H. A faca é uma ótima arma de defesa, boa para evitar zoeira e tem empreitada em que é exigida. Então tá, uai. Mas eu não ligo pra sangue não, viu? Pra falar a verdade, eu tenho gosto. Senti prazer ao ver o peito estourado do Fred. Riram alto, dando tapinhas um no outro, como que dizendo, somos iguais. Fingindo serem pintores de paisagens, hospedaram-se no sítio. Certos de que o dono da hospedaria não deixaria ninguém importuná-los, subiram o morro pelo pasto, com os pneus da caminhonete arrancando tufos de braquiária e jogando-os para os lados das 4 rodas tracionadas. O jovem aprendiz parou a Mitsubishi no ponto indicado pelo GPS. Disse para o Tião. Quer aprender? Nisso sou melhor que tu, provocou. Ao menos isso, moleque atrevido. 1 hora. O local era perfeito para o treinamento. O pessoal de apoio entrara no ritmo das alterosas nos arranjos e manobras preparatórias. Das pedras em círculo, pintadas com cal, notava-se um heliporto. Ali ninguém iria. Era parte de um esquema permanente, com a vantagem de os sons tenderem a subir, sem que as pessoas e nuaras, éguas e garanhões fossem incomodados. Para o aluno, aqueles 90 dias foram preciosos. Seu aprendizado com faca, revólver, carabina, pistola automática, corda e porrete fora perfeito. Ele já nem pensava mais em cocaína e álcool, proibidos por Tião. Dedicava-se com esmero no manejo e limpeza das armas e nos exercícios físicos, notadamente nos respiratórios. Suas narinas estavam perfeitas. Marquivani podia suportar 2 minutos sem respirar. Da tradição, o tocaieiro sanguinário receitou ao seu discípulo que inalasse 3 vezes por dia o vapor da buchinha do Pará, também conhecida como buchinha do Norte. Tião preparou a infusão. A buchinha seca foi imersa em água quente quando começou a borbulhar na fervura, numa panela de pedra sobre uma cadeira. O raizeiro colocou Mark sentado em outra cadeira de frente, com uma toalha na cabeça tombada sobre a vasilha, inalando o vapor medicinal para as vias respiratórias, limpando-as por 3 minutos, mantendo-se pelo menos 21 segundos de cada vez, sem tirar a cara do vapor curativo. Por 3 dias, com descanso de outros 3. Repetiu o procedimento por 7 vezes. Com 21 dias, o rapaz respirava tão bem como antes de adquirir os maus hábitos. Dormia e comia bem. Só alimentação balanceada, evitando excesso de proteína, como seu instrutor determinara, dizendo-lhe o quanto a alimentação é importante naquela profissão. Sendo leve e bem nutrida, dava ao profissional a tranquilidade de comandar seus intestinos, enquanto que a comida não balanceada e inadequada causaria gases e atrapalharia o funcionamento do aparelho intestinal. O tocaieiro sanguinário detestava ouvir ou sentir um pum. Certa feita, durante um treinamento de defesa pessoal, ele havia saído do sério e meteu os pés no peito de Marquinho com uma voadora. O calcanhar da canhota marcada pegou com força no centro do plexo peitoral, no amontoado de nervos e veias, nocauteando o discípulo que pela 2ª vez peidara na sua frente. Tião tinha verdadeiro asco, única coisa que o enervava. Marquivani à noite tinha aulas sobre o corpo humano e seu funcionamento, pontos vulneráveis e primeiros socorros de guerra. No início e no final de cada aula,
Marquivani repetia alto por 7 vezes o mantra que o tocaieiro sanguinário fez para ele. O matador pensa em tudo que possa interferir. O matador pensa em tudo que possa interferir. O matador pensa em tudo que possa interferir. O primeiro ciclo do intensivo curso terminara. O aluno fora aprovado com louvor. A última fase foi de papo informal, cujo tema principal era esoterismo. Constantemente aperfeiçoavam a capoeira, ouvindo a cadência do berimbau através de um disco compacto. E eles cantavam: Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, quem te ensinou a navegar, marinheiro só? Ou foi o tombo do navio, marinheiro só? Ou foi o balanço do mar, marinheiro só? Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, ô marinheiro, marinheiro, marinheiro. Cavalgando no prado, os camaradas conversavam sobre os próximos passos. Bem, Marquinho, tu estás preparado física e psicologicamente. Vamos para a Barra do Jucu preparar tua alma. Se for isto mesmo que tu queres. Você ainda tem dúvida, Tião? Quero sim, cara. Sei. Já ouvi. Mas vou repetir. É isso mesmo que você quer? Entregar a alma ao grande mal, como eu? Hã? Olha para mim. Veja o que sou. Nunca vai acontecer comigo. Tô firme na ideia. É isso? Tá bom. Se faltar com o pacto, eu já te contei toda a minha história. Pago e vou pagar ainda mais nessa vida por ter sido bonzinho. Não vai acontecer comigo. Tô te falando. Entendeu mesmo? Você só vai poder fazer o bem se isto leva outro a ser prejudicado. Saiba balancear os pesos e não estica a medida. Seu sangue e dor assinarão o pacto.